Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast Ressignificar, quando semanalmente eu posto através das redes sociais, no meu canal do YouTube, também nos agregadores de podcast, especialmente o Spotify. Eu publico e depois divulgo nas outras redes sociais uma pequena reflexão sobre alguns temas importantes, alguns conceitos essenciais da existência humana, sob o olhar da psicanálise, em conversa, em diálogo com a espiritualidade. Eu sou Alexandre Robles, você pode me encontrar em todas as redes sociais, sou psicanalista e conte comigo para o que você precisar. É muito bom quando você escreve, comenta, manda suas impressões e você pode fazer isso através de todas as redes sociais, tem links aqui nas legendas. Enfim, conheça todo o conteúdo destes canais, compartilhe, divulgue essas palavras e é um prazer muito grande estar aqui com você de novo. E hoje eu queria falar com você, fazer uma reflexão e uma provocação, estimular o seu pensamento, a sua reflexão a respeito da relação do masculino e do feminino, do homem e da mulher no mundo familiar, nas relações familiares, nas relações amorosas, na combinação de suas relações. Vou falar sobre feminino e masculino. Com isso eu quero falar sobre o que predominantemente na história a gente percebeu por ter assimilado e constituído o masculino e o feminino. Ambos conceitos estão em constante repensar nos nossos dias. O que é ser masculino, o que é ser feminino? O homem que tem o masculino e o feminino dentro de si, a mulher que tem o masculino e o feminino dentro de si, a predominância de um dos dois, não importa o gênero que você tenha. Do ponto de vista de todos os estudos contemporâneos, o masculino e o feminino estão nesse processo de constante análise, de observação, de tentativa de compreensão do que são e do que neles foi alterado com todas as mudanças sociais, com todas as mudanças de pensamento, com todas as mudanças de observação que nós tivemos na nossa geração. Enfim, o que o masculino e o feminino podem nos ajudar a compreender da nossa própria experiência, da nossa própria constituição e das nossas relações. Por que eu me relaciono como eu me relaciono e o que é que eu espero de quem se relaciona comigo? Especialmente as relações afetivas, amorosas, conjugais, dos namoros, essa relação que duas pessoas que carregam dentro de si masculino e feminino tentam viver juntas. Eu estou brincando aqui, sugerindo duas perguntas com as quais eu chamei sua atenção, inclusive para esse episódio, por que as mulheres se queixam e por que os homens não choram? Com isso eu quero dizer que o feminino carrega em si uma expressão de queixa, enquanto o masculino carrega em si uma expressão de embrutecimento, para que não chore. Volto a dizer, você pode ter um homem que, carregando o feminino e o masculino dentro de si, tenha uma predominância do masculino ou uma predominância do feminino, e uma mulher da mesma maneira funcionando. O feminino e o masculino são experiências e realidades definidas ao longo de séculos e milênios de convivência humana. Nós aprendemos a ser masculino e feminino. Claro que essas realidades também têm influências biológicas do ponto de vista do sexo, do ponto de vista do órgão sexual, do ponto de vista da biologia em si, do corpo, da sua estrutura física, dos seus componentes hormonais. Tudo isso é muito característico, não há como fugir, e os corpos masculino e feminino
tem todas essas diferenças biológicas. Mas a condição de ser feminino, a condição do ser masculino é uma condição adquirida, não somente pela influência biológica, mas sobretudo pela influência do ambiente, pelo lugar, pela posição em que o ser foi constituído. E nós, durante séculos e milênios, fomos constituídos na relação em que o masculino ocupa um lugar de força, de poder, de dominância, e o feminino ocupa um lugar de submissão, um lugar de dependência. E é assim que foi se desenvolvendo durante os milênios e séculos. A partir disso é que se pensou os movimentos sociais, políticos, a partir disso se organizaram as civilizações, a partir disso se organizaram as relações entre nações, entre povos, a partir disso se constrói o pensamento religioso, na ideia de que o masculino está ligado à força, ao poder e à dominância, e o feminino está ligado à dependência, à fragilidade, à submissão, como aspectos de ser. E hoje nós estamos vivendo uma época muito importante em que tanto o masculino quanto o feminino estão sendo avaliados por toda a gama de conhecimentos que nós temos, a fim, inclusive, de tentar diminuir a influência do machismo estrutural e histórico que, durante séculos e milênios, a partir desta condição do masculino, o machismo se sobrepôs a tudo que é feminino, usando da força, da dominância e da imposição. Então nós temos um grave problema no mundo que, aos poucos, em alguns ambientes da sociedade ocidental especialmente, esse problema está sendo avaliado, observado, a fim de que a gente tente desconstruir o machismo estrutural e dar ao feminino o mesmo lugar de valor, importância, de espaço na sociedade, no ambiente familiar e nos relacionamentos. Agora, quando a gente vai se relacionar pessoalmente, o que está em nós, o feminino e o masculino, estão buscando o seu espaço de diálogo. Então, considerando que geralmente o homem tem uma predominância do masculino e a mulher tem uma predominância do feminino, por uma série de fatores, por toda a construção social, pelo seu próprio corpo, como se apresenta na realidade, pela ancestralidade emocional e existencial que carrega. Partindo desse pressuposto de que o homem carrega mais do masculino e a mulher mais do feminino, é que eu lanço essa pergunta e gostaria de dialogar com você. Por que a mulher se queixa e por que o homem não chora? Porque essas são duas realidades que se apresentam nas nossas relações e elas se apresentam inclusive de modo muito danoso muitas vezes. Mas é fato que as mulheres são tratadas como quem tem queixas, quem tem reclamações. Aliás, a posição do feminismo no mundo é uma posição de quem está queixando-se do lugar que a mulher ocupava na sociedade e, de modo justo, está exigindo que isso seja revisto. É uma queixa, é uma demanda. E geralmente o feminino tem um lugar de queixa nas relações, de pedido, de demanda, de exigência, de ser vista, considerada, observada. Por isso que muitas vezes as mulheres são tratadas como histéricas, uma palavra inclusive que a psicanálise tratou muito cuidadosamente na sua formulação inicial. As mulheres são tratadas como histéricas quando têm comportamentos não socialmente aceitos para o feminino, que é o lugar da submissão, e elas tratam a sua demanda e a sua queixa como uma exigência e dizem: eu quero, eu tenho direitos, você não vai me tratar de qualquer jeito, eu não aceito isso que está acontecendo, eu demando respeito sobre mim. E conforme uma mulher vá assumindo este lugar de queixa na sociedade, de modo firme, seguro, proponente, muitas vezes ela é tratada como alguém histérica, alguém que tem uma queixa exagerada,
quando na verdade, na mesma situação, se um homem se queixasse, ele seria olhado como alguém forte, alguém que luta pelos seus direitos. A mulher, quando faz isso, é tratada como alguém que saiu do script do mundo feminino. Esse lugar de submissão, esse lugar de sujeição, que durante séculos e milênios trata a mulher com tanto desrespeito e coloca-a subjugada, esse lugar de fragilização torna a mulher um ser que precisa se queixar, que precisa demandar, que precisa falar, que precisa se expor, que precisa lutar. E é esse caminho que o feminino ocupa muitas vezes na sociedade, especialmente no ambiente familiar. Então a mulher vai queixar-se, ela vai reclamar, ela vai pedir, exigir, lutar pelo seu espaço, pela sua voz, pela sua vez. E então a gente observa que existem nas relações do masculino e do feminino, nas relações pessoais, a gente vê quando um dos dois tem a predominância feminina e o outro a predominância masculina, a gente vê nas relações uma necessidade maior do feminino de discutir a relação, de encontrar razões, de ter razão, de falar o que precisa, de se expor emocionalmente, enquanto o ser que predominantemente é masculino, ele não entende aquela necessidade do feminino de se expor, de reclamar, de pedir. Não entende, parece que o feminino está pedindo demais, está exigindo demais, reclama demais, se queixa demais. Parece que não há satisfação, parece que nada está bom. E aí então se estabelece uma grande dificuldade nessa relação pessoal, na relação familiar, quando o masculino, o predominantemente masculino da relação não compreende a demanda daquele que é predominantemente feminino na relação e ele então não consegue considerar a importância de ouvir, de dar atenção, de perceber as necessidades. É muito comum, por exemplo, homens numa relação conjugal dizerem: eu já faço de tudo, ela só reclama. Eu faço tudo o que eu preciso fazer, para ela nada tá bom. Eu sustento a casa, eu cuido do que eu tenho que fazer, sou um homem bom, trabalho bastante, chego em casa, ela fica sempre reclamando, quer mais, quer mais. Essa queixa e as pequenas queixas são apenas uma demonstração de que o feminino com quem você se relaciona está num lugar de fragilidade, de vulnerabilidade. Precisa ser ouvido, precisa ser atendido, porque essa pessoa, essa mulher, esse feminino que está na relação demandando essa atenção toda, ela carrega dentro de si as demandas não somente dela, do dia a dia, da sua relação, mas carrega uma ancestralidade de demandas. Ela carrega uma necessidade de ser ouvida e tratada com consideração, com justiça. Portanto, se você, sendo masculino, tendo a predominância masculina, você sendo um homem, e você se relacionando com uma mulher, ou sendo um ser predominantemente com um masculino, se relacionando com outro ser predominantemente feminino, você que é sempre chamado para ouvir, você que é sempre colocado em xeque diante de alguma demanda, o que se trata ali, o que está acontecendo ali é um pedido de atenção, um pedido de consideração. Vale a pena você sair do seu lugar de poder e se relacionar com aquela alma feminina que está lhe dizendo: eu preciso ser vista, ouvida, avaliada, considerada, eu preciso ser tratada de uma maneira que eu não estou conseguindo muitas vezes dizer, inclusive, o que eu quero, mas eu preciso disso. Em outras palavras, o feminino, o ser predominantemente feminino, a mulher, não está reclamando à toa, não está reclamando porque é reclamona, porque é queixosa. Não, está expressando uma demanda ancestral que nela se realiza a fim de encontrar o seu lugar, o seu espaço, a sua predominância, a sua expressão igualitária. E isso é muito importante.
Infelizmente, a sociedade, a cultura, a religião especialmente, tratam a mulher como um ser que não tem direitos. A mulher não pode falar em alguns lugares públicos da religião, por exemplo, ela não pode ter algumas atividades em muitas religiões. Há deturpações de compreensão, de interpretação de textos do cristianismo mal lidos, mal vistos, mal aplicados, que fazem com que ainda hoje haja lugares em que a mulher não pode falar, não pode ensinar, não tem o mesmo peso de voto, de ordem, de organização, de decisão. E esses ambientes que são machistas e patriarcais, estruturalmente nocivos para a sociedade, seja ele a religião, a política, o condomínio do seu prédio, são ambientes que criam, que mantêm este lugar em que o feminino não tem abertura para expressar-se como é e, portanto, torna obrigatória a necessidade da queixa, da demanda, da luta. Não é à toa que há o feminismo no mundo, onde a luta justa para que seja observada o papel, que seja observado o lugar do feminismo no mundo, do feminino no mundo. Não é à toa, não é à toa. As mulheres se queixam porque elas são subjugadas. E os homens? Por que os homens não choram? Essa ideia, também construída ao longo de séculos e milênios, de que o homem não pode expressar suas emoções, de que ao homem não cabe um lugar de fragilidade, de que ao homem não cabe um lugar de expressão de fraqueza. Por isso que se diz, e se dizia muito mais, e ainda se diz hoje numa tentativa de restabelecer a macholatria neste mundo, onde os homens estão tão afetadinhos, tão amedrontados apenas com mulheres que lutam por seus direitos. Homens que ficam tão afetadinhos e tão amedrontados lutando contra o feminismo, por exemplo. Homens que já não sabem mais quem são porque perderam seu lugar de domínio e poder compulsórios. Homens que estão perdendo o seu lugar de machismo estrutural e que se agarram a interpretações equivocadas de textos religiosos, a lugares, a estruturas milenares que estão erradas, não importa quanto tempo faz que estejam erradas, continuam erradas e estarão sempre erradas. Homens que não conseguem vencer os seus limites confortavelmente estabelecidos de poder e de imposição e que se amedrontam diante do avanço do mundo feminino. Esses homens tendem a ter uma reação agressiva e violenta contra as mulheres e contra as mulheres que buscam o seu lugar. Disso, então, nós temos transtornos de personalidade, como, por exemplo, a misoginia, que é quando um homem não consegue lidar com o feminino livre, passa a odiá-lo justamente porque o feminino não mais respeita aquele machismo patriarcal herdado, e então ele se levanta contra tudo que é feminino no mundo, contra todas as formas, contra todas as realidades, e chega aos níveis da misoginia patológica, quando muitas vezes, por ter sofrido traumas na relação com o feminino, na relação com a sua mãe, na relação com outras mulheres, por não ter sido desejado ou aceito pelas mulheres, ele passa a agir de modo violento, a não aceitar não ser aceito por uma mulher, não aceitar não ser respeitado por uma mulher, respeitado no seu machismo, vale a pena dizer. Então se estabelece a misoginia patológica, o ódio à mulher, que faz com que haja tanta perversão, tanta maldade, seja no diálogo, na conversa, no conceito, no ensino e, sobretudo, nas agressões, nos abusos e nas violências. Agora, a questão central do mundo masculino é que o masculino não pode chorar, o masculino não pode se vulnerabilizar, o masculino não pode pedir ajuda, o masculino não pode dizer não sei,
o masculino não pode procurar auxílio. Por isso, é muito mais difícil o masculino procurar, por exemplo, uma terapia do que o feminino. Por isso que muitas vezes a gente vê a demonstração do masculino em público, que tem que manter o seu lugar de macho, de forte, de capaz, de viril, quando na verdade hoje a gente já sabe, e com farta noção e compreensão de análise, que quanto mais é necessário mostrar e expor a sua virilidade, a sua força, mais frágil, apequenado, inseguro é este homem, é este masculino. A violência é, em última análise, uma expressão de covardia. O masculino não pode chorar. E porque não pode chorar, é um ser represado. É um ser que se expressa através da violência. Por isso a busca por esportes violentos, por isso a busca por palavreado violento, por isso a busca por humor violento, a busca por política violenta, a busca por expressões de violência. Todos esses homens muito violentos na nossa geração, que seguem um espírito que é muito além de política, na verdade não tem nada de política, é um espírito maligno na nossa sociedade, que, por exemplo, é o bolsonarismo. Toda a expressão de violência e agressividade masculina que se vê como espírito nesta porção da humanidade que foi capturada por esse surto que é doentio, essa expressão violenta, ela é covardia. Quanto mais covarde é um homem, mais violento ele tende a ser. E a covardia nada mais é do que uma fragilidade escondida. Tem que ter muita coragem para chorar, tem que ser muito masculino. Na expressão que você machista pode conseguir entender o que eu estou falando, tem que ser muito macho para chorar, para se expor, para olhar para sua companheira e seu companheiro e dizer: estou me sentindo inseguro, estou com temor. Porque de verdade, o masculino na nossa sociedade está enfrentando um desafio que nunca viveu. Porque durante séculos e milênios, o seu lugar de masculino estava definido pelas estruturas sociais, tribais, civilizatórias, religiosas, filosóficas. Sempre o lugar do macho foi muito protegido. E conforme nas últimas décadas, no último século, a mulher foi ocupando o seu lugar na sociedade, legítimo, justo, digno, os homens estão enfraquecidos, porque não sabem ser homens. O masculino não sabe ser masculino se não for a partir do lugar do poder, da força e da expressão violenta. E por isso a expressão "o homem não chora", ela é tão deturpadora da imagem e da identidade masculina e precisa ser combatida desde o início da nossa vida. Meninos precisam saber que homens choram, meninos choram. Porque no fundo, os homens choram. Eles só não podem mostrar que choram. Os homens têm medo, só não podem mostrar que têm medo. O homem precisa falar dos seus dissabores, das suas tristezas, mas é feio procurar ajuda terapêutica. Homens se sentem perdidos e precisam da orientação do feminino para poder se localizar na vida. Me vem aqui à memória uma cena, uma ilustração. É natural, acontece muito mais vezes com o masculino e o feminino desse jeito quando estamos dirigindo. Quando o masculino predominante, o homem, está dirigindo, já percebeu que a gente não gosta de pedir informação? A mulher do nosso lado, o feminino que está conosco e conosco se relaciona, é muito rápido em pedir informação e não entende por que a gente não pede informação. Já reparou isso? Nós estamos perdidos como machos, como homens, com o masculino, mas nós aprendemos a vida inteira que é feio pedir informação. Então a gente prefere se perder até se encontrar. Enquanto a praticidade do feminino, que teve que se adaptar a vida inteira para sobreviver a este mundo hostil e machista,
essa versatilidade do feminino vai continuar ganhando muito espaço. Porque elas sabem pedir ajuda, chorar. E quando elas se queixam e você, como masculino, acha que é exagero, elas estão querendo o seu lugar no mundo. Eu não sei o quão irreversível é esse processo, embora eu desejasse que fosse irreversível. Meu desejo como humano na Terra, como um homem desta época, é que cada vez mais o feminino e o masculino se encontrem, se acolham, sirvam um ao outro, festejem e celebrem um ao outro, acolham suas diferenças e se estabeleçam como pares, como iguais que têm diferenças e que se compartilham do mesmo lugar, da mesma importância, do mesmo valor. Eu gostaria que fosse irreversível esse processo civilizatório de igualdade, que, aliás, para você que é cristão e segue uma religião que se chama cristã, seja de que denominação e ordem for, se observasse um pouco mais o que o seu mestre Jesus, que você diz seguir, falou e como os seus primeiros discípulos compreenderam algumas coisas básicas, você entenderia que, como o Paulo, o apóstolo, vai escrever, em Jesus não existe mais mulher nem homem, todos são iguais diante dele. Eu gostaria muito que fosse irreversível esse processo de igualdade. Eu não sei se vai ser, porque o mundo é hostil, a sociedade humana é arbitrária, a sociedade se organiza de novo de modo agressivo, violento, como a gente está vendo nos nossos dias, uma tentativa de lutar contra aquilo que é humano, bom, correto, justo, digno. Toda tentativa de destruir os avanços sociais de igualdade entre as pessoas, que haja uma diminuição de injustiça social, que haja uma igualdade de seres humanos, não importa qual a cor da sua pele, nem a sua etnia de origem, uma luta para que, não importando o gênero, respeitando diferenças fundamentais de predominância psicológica, biológica, existencial, ainda assim, homens e mulheres sejam um só, tratados com a mesma dignidade, o mesmo respeito, a mesma liberdade. Infelizmente, a sociedade luta contra isso. Ela tem muita dificuldade de aceitar isso, por todas as outras razões que a gente sempre avalia e vai continuar falando daqui para frente. Mas o meu desejo era que homens e mulheres entendessem e se apropriassem disso. Por isso que eu sugeri e provoquei você para essa reflexão. E eu gostaria que você pensasse e que, de alguma maneira, isso fizesse sentido para a sua vida e que você amplie seu olhar, que isso te faça querer pensar mais, estudar mais, conversar mais, que isso te faça abrir para o outro diferente de você, que isso te faça a olhar para o outro como um ser humano que precisa das mesmas coisas que você. Uma dica: você que é masculino predominante, preste atenção na queixa do feminino com quem você vive. Você que é feminino predominante, lembre-se e saiba, o masculino que está perto de você, ele precisa de ajuda também. Defenda-se dele se ele te agredir. E não aceite nenhum tipo de violência. Nunca se esqueça disso. E que todos nós possamos seguir refletindo. Se é o meu desejo, eu espero ter contribuído com você de alguma maneira. Se inscreva nesse canal, divulgue essa mensagem, converse comigo quando você quiser. E a gente se vê em breve. Paz e bem, e até a próxima.